Boa noite, temos a honra de apresentar para vocês o primeiro curso de UBE em São Paulo, com essa aula inaugural em que nós vamos tratar da introdução do tema da UBE, por que estamos descobrindo mais dessa técnica nesse momento e também entender os princípios que são fundamentais para a execução correta dessa técnica. Antes de mais nada, eu acho que vale a pena também me apresentar para vocês. Meu nome é Michael Minsuchu, eu sou ortopedista, cirurgião de coluna, formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, tive minha residência em ortopedia e traumatologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde também tive a oportunidade de fazer minha subespecialidade em cirurgia de coluna. Trabalhei há mais de 2 anos e meio na Coreia do Sul, onde pude ter a oportunidade de desenvolver minhas habilidades e aprender mais sobre endoscopia. E por que eu optei a Coreia do Sul? Coreia do Sul é famosa pelos seus grandes centros especializados em coluna, que já há muito tempo vem ensinando médicos no mundo todo em como realizar as técnicas endoscópicas, como a técnica transforaminal e interlaminar. Mas será que é só isso mesmo que a Coreia tem a oferecer durante todo esse tempo? Para esse questionamento, hoje a gente consegue afirmar que a Coreia é um dos países no mundo que lideram a endoscopia de coluna. Para a gente conseguir embasar isso um pouco melhor, a gente consegue ver nos artigos científicos quais são as tendências e os hotspots da endoscopia mundial. Sendo que a Coreia é um dos países que lidera não só pelo seu número de publicações, como número de citações e, fora isso, o desenvolvimento das técnicas endoscópicas. Se a gente se aprofundar um pouco mais e tentar entender sobre os trabalhos científicos de alta qualidade, o que eles vão nos falar a respeito? Com relação à estenose lombar, eu reuni alguns artigos que a gente tem na literatura. Em 2015, o professor Rutten lançou seu artigo sobre descompressão do canal vertebral para tratamento da estenose por técnica full endoscópica. A partir disso, tivemos algumas séries de ensaios clínicos randomizados. Mas se a gente reparar um pouco, 4 desses artigos têm participação efetiva dos coreanos, sendo que esse mais recente que eu coloco, participação do professor Kim. A Coreia do Sul também é a grande inovadora em técnicas cirúrgicas e para os avanços da endoscopia no mundo. Tivemos a oportunidade de presenciar em primeira mão grandes empresas, grandes desenvolvedores de materiais cirúrgicos também que foram e vão aprendendo cada vez mais com a técnica com os coreanos. Fora isso, grandes nomes mundiais em relação à endoscopia de coluna são da Coreia e atuam no país. Se nós formos pegar pela bibliografia, além dos grandes nomes escreverem livros consagrados para a gente, outros livros essenciais para o desenvolvimento das habilidades a nível avançado da coluna também foram escritos, em grande sua parte, por autores coreanos. E para responder então essa pergunta, o porquê eu fui para a Coreia do Sul? Eu fui para aprender e vivenciar aquilo que tem de mais moderno na endoscopia de coluna ao lado de autoridades absolutas na área. E isso nos traz ao atual momento, que é a UBE. UBE é uma sigla para Unilateral Biportal Endoscopy, ou seja, a cirurgia de coluna biportal unilateral. E o que é, afinal de contas, UBE? UBE é uma cirurgia que, pela classificação, hoje é uma cirurgia endoscópia assistida. Essa cirurgia nós fazemos 2 portais, sendo que o primeiro será utilizado para a inserção de instrumentos cirúrgicos e a criação de um espaço de trabalho. O segundo portal é usado para a inserção da ótica, que nos dará uma visão panorâmica da região que a gente vai fazer o nosso procedimento. Nesse curso, a gente vai abordar mais sobre as abordagens posteriores para descompressão over the top ou ULBD e tanto para a abordagem paraespinal, que a gente consegue fazer o acesso transforaminal e para as patologias também foraminais e extraforaminais. E o que definiria a UBE para mim? Eu acho que a melhor palavra para definir UBE hoje é versatilidade da técnica. Por que versatilidade? Porque uma gama de procedimentos como hérnias de disco do canal lombar, patologias foraminais e extraforaminais, estenose lombar, revisão cirúrgica, fusões, conseguem ser abordados. Região torácica também temos as hérnias, as descompressões do canal, mais recentemente alguns casos de fusão também realizados na região torácica. E as descompressões cervicais foraminais e as descompressões cervicais posteriores. Esse vídeo vai dar uma ilustrada de uma visão que acho que é uma visão muito interessante da gente ver e entender qual o poder dessa técnica que a gente tem.
Nesse procedimento, está sendo realizada a fusão endoscópica de vértebras lombares, no qual a entrada pela região da saída da raiz emergente à raiz transeunte, a gente consegue ter acesso ao espaço discal. Essa é uma visão muito privilegiada, que muitas vezes, até mesmo com endoscópios menores de transforaminal ou interlaminar, a gente não consegue ter acesso a essa imagem. No caso da UBE, por fazer o uso de um endoscópio de 4 milímetros, a visão da limpeza dos platôs e o nosso preparo para a inserção do queijo é uma visão nunca antes vista para nós cirurgiões de coluna. E por que aprender UBE? Então eu vou começar falando das vantagens da técnica. Uma das grandes vantagens de fazer a adoção da UBE é o poder usar materiais similares à microcirurgia. Materiais como Kerrinsons, pinças de disco, curetas, formões, são materiais que conseguem ser transportados para a cirurgia biportal e realizados com efetividade. A visualização é muito superior à microscopia. O fato da gente ter o soro sempre irrigando e lavando o nosso espaço de trabalho nos dá uma visão não só limpa, como também uma visão detalhada da anatomia, como a gente não tinha antes nas cirurgias abertas ou microscópicas, sendo comparada à cirurgia full-end. A visão limpa e panorâmica também é uma característica da UBE. O fato do endoscópio de 0 graus ou de 30 graus ter 4 milímetros e poder ser retraído independente dos instrumentos, nos permite com que a gente tenha uma visão panorâmica de todo o campo cirúrgico que a gente está fazendo no nosso procedimento. O fato dos instrumentos e da ótica não estarem independentes entre si facilitam a maior mobilidade dos instrumentos, permitindo que a gente acesse lugares com maior mobilidade. Nesse vídeo, a gente também consegue observar, então, um exemplo dessa descompressão em ULBD, de como é feito através da técnica de UBE. Então, a descompressão pelo lado esquerdo, a gente consegue ver os limites laterais do saco dural e consegue ver também a remoção do ligamento amarelo contralateral a partir da técnica, com o uso de curetas e instrumentos que temos mais familiaridade na cirurgia microscópica. Outra coisa é com relação à versatilidade da aplicação da técnica. Como já havia dito antes, a aplicação da técnica UBE pode se dar para uma variedade de procedimentos diferentes conforme for se dominando a habilidade cirúrgica. Para aqueles que estão no mundo da microscopia e não se sentem tão familiares com a endoscopia, hoje ela é uma introdução mais familiar para que a pessoa consiga fazer um tratamento endoscópico. E para os cirurgiões que têm a endoscopia uniportal como seu carro forte, ela é uma poderosa ferramenta no arsenal cirúrgico para que a gente consiga selecionar o que fazer para os nossos pacientes e qual a melhor técnica. Nesse vídeo, também mostro como fazer a descompressão ULBD através da UBE e também a fusão. Como podemos ver, do lado esquerdo ao lado direito, está sendo feita a descompressão da borda superior da lâmina inferior, desinserindo todo o ligamento amarelo até a direção da sua SAP. Podemos ver que o limite contralateral do ligamento amarelo é chegado próximo à SAP e todo o ligamento amarelo é desinserido. Outra vantagem também que vale a pena a gente comentar é sobre uma curva de aprendizado mais suave com relação à técnica de UBE. Os recentes trabalhos têm mostrado que a técnica UBE, para ser aprendida, muitas vezes exige do cirurgião uma curva de aprendizado mais suave. Escolhi esse trabalho falando do acesso transforaminal para realizar a dissectomia, comparando as duas técnicas, mostrando que há uma diferença de 40 casos no caso da full endoscópica, quando a UBE, alguns cirurgiões requerem mais ou menos 15 casos para ter a proficiência. Não só é bom a gente também olhar a literatura, como também a opinião de alguns dos maiores especialistas do mundo. Então eu apresento para vocês essa apresentação que o Dr. Pé fez, chefe do Uridu Spine Hospital, famoso, renomado hospital de cirurgia de coluna na Coreia, numa entrevista com outros médicos americanos que já têm curiosidade por essa técnica.
In my talk, I mentioned how in South Korea we're seeing this kind of resurgence and emergence of biportal spine surgery. So I know that a lot of Korean surgeons are really adopting this. What's your opinion on that? And have you, what do you think that how that's going to fit into the future of endoscopic spine surgery? Biportal surgery has a great role to expand the surgeons' adaptation to endoscopic surgery world. In other terms, they just want to settle down on the interlaminar approach and perform their microscopic surgery with the other way. This is good for the early adaptation, but as I mentioned before, the transforaminal approach is a very important and a unique approach. It's super tissue preserving surgeries. So everyone who performed the transforaminal approach will understand what I'm talking about. But with the biportal surgery, you cannot do that. So I also do the biportal surgery for the endoscopic fusion and the severe stenosis decompression. This works very well, super nice, even faster than the full endoscopic surgery. But I do my discectomy only with the transforaminal approach. Even 5-1, 99% I do transforaminal approach. That is easy for me. And that requires less operation time. But the biportal guys do not want to learn another technique, transforaminal technique, because they know they are the endoscopic surgeon. And so why I should learn another technique, that's it. So for my recommendation for my junior surgeon, the fellows, I first train them from the transforaminal approach. And then if you want to move to the biportal endoscopic surgery, believe me, you just need only 3 cases of the biportal endoscopic surgery will be enough for your learning curve. Otherwise, if you first do the biportal surgery, you will require another 20 or 30 cases learning curve for your transforaminal approach. So in the future, you should learn both the uniportal and the biportal surgery for your clinics. But my recommendation to learn how to learn, the way to learn is first you should learn uniportal transforaminal approach, then move to the biportal surgery. That will be a good way to reach your endoscopic experience. One more little thing is, where do you see in your practice the indications for biportal? So you said fusion surgeries, right? Fusions, and what other procedures? I do the multi-level decompression and the severe stenosis with the biportal surgeries. That requires less time. Yeah. Thank you so much. That was a great talk. Thank you. Thank you. Então, voltamos à pergunta, por que estamos tendo contato com a técnica UBE, a técnica biportal só agora? Será que é uma moda no momento? Ou será que a técnica realmente veio para ficar como uma técnica estabelecida no mundo da endoscopia mundial? Para a gente conseguir responder a essa pergunta, vale a pena a gente entender um pouco da história de como as coisas se desenrolaram. Na verdade, o criador da técnica biportal é o Dr. De Anthony, que é um doutor sul-americano, argentino, do qual em um artigo de 91 ele descreve a técnica Translaminar Lumbar Epidural Endoscopy, fazendo uso de instrumentos independentes da óptica. A técnica foi ainda mais desenvolvida em 2021 pelo Dr. iraniano Abdul Ghaffar, que apresentou no 68º encontro da AAOS a incisão do disco lombar através da endoscopia extradural na linha média. Isso chamou a atenção de 2 doutores sul-coreanos, Young-Chol Choi e Chin-Hwa Ahn, que após visitarem o Dr. Ghaffar, retornaram para a Coreia do Sul e começaram o desenvolvimento da técnica UBE. Com isso, em 2023, o Dr. Chin-Hwa Ahn foi e desenvolveu mais ainda os conhecimentos dados pelo Dr. Abdul Ghaffar e começou a fazer a sua curva de aprendizado e desenvolvimento da técnica, no qual ele apresentou no mesmo ano o artigo de dissectomia endoscópica lombar para a hérnia extremolateral, sendo apresentado em encontros na Coreia e no Japão. 2022 marcou o início do desenvolvimento da endoscopia biportal localmente na Coreia do Sul, onde foi ganhando tração, foi ganhando experiência e em 2023 teve mais impacto na sociedade coreana. Junto do pioneiro Sang Gyu-song,
A técnica foi aprimorada até 2013, onde artigos referentes à descompressão ULBD, foraminotomias e fusão com a técnica UBE foram difundidos na comunidade coreana. A partir desse ano, treinamentos intensivos de cirurgiões na Coreia com workshops para treinamento para a técnica biportal começaram a acontecer e com isso o desenvolvimento da técnica se passou. Hoje, o que a gente tem é a disseminação da técnica a nível mundial, começando a entrar inclusive em locais onde a endoscopia tinha a maior dificuldade de entrar. Então vemos sociedades como a Sociedade Indiana, já muito desenvolvida, encontros na Sociedade Europeia, sociedades turcas e outras sociedades também com relação à Ásia e também Sudeste Asiático, e em países que a gente tinha maior dificuldade de entrar com a endoscopia, em que os médicos cada vez mais estão interessados e se treinando para o uso da técnica biportal. Com relação ao custo do procedimento, que é uma questão muito importante para a gente levantar também, se a gente vê o artigo da Spine, a gente consegue perceber que o custo da cirurgia para realizar uma dissectomia é mais caro em relação à microdissectomia. Mas o custo de qualidade de vida ajustado ano do total da técnica endoscópica sai mais barato do que o tratamento microcirúrgico. Então, a cirurgia endoscópica de coluna, uniportal e biportal, é mais custo-efetiva em relação a termos de custo por quali, quando comparados com a microdissectomia. Chegamos também a outra questão importante, que é o conflito entre as técnicas. Então, significa que se eu sou um cirurgião de FUE endoscópica, eu vou ter que aprender UBI, e o pessoal da UBI também pensa a mesma coisa. Será que eu vou ter que aprender FUE endoscópica? E aí começam-se os conflitos em relação às vantagens e desvantagens de cada procedimento. Um pode falar que é mais minimamente invasivo e considerar o outro um retrocesso. O outro pode se achar mais versátil e ter uma curva de aprendizado mais suave. Mas o ponto mais importante que eu acho que vale a pena a gente lembrar é que nós somos endoscopistas. Na verdade, nosso objetivo principal é o benefício do paciente. Então, para nós endoscopistas, como se fôssemos também motoristas de algum carro, não importa se for um carro manual ou automático, a gente tem que saber dirigir. E o que é UBE? Eu acho que para a gente começar a conversar mais a respeito de UBE, não teríamos como não passar pelos princípios fundamentais da técnica, que vão garantir não só o sucesso da cirurgia, como a segurança do paciente. Quando a gente pensa nos princípios, eu convido a todos a terem acesso ao livro Unilateral Biportal Endoscopic Spine Surgery, Basic and Advanced Technique, escrito pelos autores coreanos e membros da Sociedade Mundial de UBE. Nesse livro, há um capítulo específico falando dos princípios da técnica. Eu tentei juntar alguns desses princípios para juntar de uma forma mais didática para vocês entenderem. Então, se a gente só correr, a gente consegue observar Unilateral Biportal Endoscopic Surgery. Na verdade, nesse princípio, temos um espaço de trabalho inicial e um espaço de trabalho verdadeiro. E também o endoscópio e o instrumento se movem de maneira independente. O segundo princípio é cirurgia em meio líquido. É imperativo que o cirurgião tenha um controle de um fluxo contínuo e saiba como fazer o manejo da pressão desse fluxo. A triangulação é o terceiro. Evitar triangulação precoce e problemas na triangulação, que é uma habilidade a ser treinada pelos cirurgiões, e temos a disponibilidade dos simuladores para cada aluno, justamente para treinar esse aspecto da triangulação que muitas vezes não é familiar a nós cirurgiões de coluna. O quarto, afastadores semitubulares no portal de trabalho, que não só ajudam ao afastamento de estruturas moles, tanto da musculatura como do tecido subcutâneo, mas também permite um melhor controle pressórico dentro do paciente. O quinto, a cirurgia de uma mão, sem o suporte da outra mão, como temos no caso da cirurgia FUE endoscópica, a cirurgia biportal é uma cirurgia de uma mão. Então o domínio dos instrumentos com uma mão é necessário. O sexto, a lente dentro do paciente. Sempre observamos aquilo que acontece com maior amplificação do nosso campo de trabalho, assim como na endoscopia uniportal. Aqui também a lente é móvel, com uma visão multidirecional, e os movimentos em pivô, que são importantes para que a gente realize uma triangulação de uma maneira efetiva. Tentando resumir e juntar alguns desses conceitos, eu vou apresentando agora cada um desses aspectos que eu achei mais importante. Em relação ao Unilateral Biportal Endoscopy, em um lado do paciente, unilateral, são feitos 2 portais que passam pelo plano muscular do paciente até chegar ao nosso espaço de trabalho. É importante a gente entender esse princípio de passar pelo plano muscular, porque quanto menos trauma causamos no músculo e quando podemos abrir a musculatura sem que cause o trauma,
melhora o nosso espaço de trabalho. O endoscópio e os instrumentos se movem de maneira independente. A ideia é nossa, é poupar a lesão da musculatura de maneira excessiva e o uso dos retratores semitubulares ajudam na retração dessa musculatura. A ampliação do espaço de trabalho inicial é extremamente importante para uma boa execução do procedimento. Quando pensamos na abordagem posterior, são dois espaços que temos que pensar: as fibras interfasciculares do multífidos e o espaço de som, que é o tecido adiposo justaposto ao processo espinhoso. O uso de afastadores semitubulares vão ajudar a manter essa retração da musculatura e manter uma visão mais adequada do nosso campo. E a chave da cirurgia minimamente invasiva de coluna é justamente preservar as estruturas, prevenindo as complicações da UBE, controlando as pressões e também de sangramentos excessivos. O espaço de trabalho verdadeiro, na verdade, é feito após a gente ver o espaço de trabalho inicial. O espaço de trabalho inicial muitas vezes é limitado, situado entre estruturas ósseas, junção espinolaminar, processo transverso ou no próprio istmo. A ressecção óssea e ligamentar inicial vai nos dar o espaço no qual vamos trabalhar. E esse é um princípio muito importante de a gente entender. Nós criamos um maior espaço de trabalho para conseguir ter uma abordagem mais efetiva local. Aqui no vídeo a gente consegue perceber uma abordagem posterior na junção espinolaminar, no qual o uso do artrocare limpa os tecidos moles e consegue ter acesso ao espaço, à janela interlaminar, depois da drilagem do osso de uma maneira mais efetiva. Outra coisa importante para a gente falar é que a cirurgia é em meio líquido. Acho que nada fica mais gritante aos olhos do que a gente começar pelas complicações que o soro pode trazer dentro do paciente, como convulsões e hidrocefaleia, sangramento retinais já foram registrados, sintomas extrapiramidais com marcha táxica e também hematoma epidural pela hidrodissecção do soro. Operamos em um espaço sem uma barreira que impede o extravasamento do soro para o espaço epidural. Então, manter a qualidade do espaço do portal de trabalho com a saída efluente do soro é extremamente importante, é um passo essencial da cirurgia. É importante que nós controlemos o fluxo do soro pelo portal de trabalho. Então, uma coisa que eu quero frisar com vocês hoje é justamente isso. O soro tem que sair pelo espaço de trabalho. É um passo essencial que a gente precisa checar nas cirurgias. Então, saindo o soro, temos uma cirurgia segura. Caso não haja saída do soro, é importante que nós verificamos a qualidade do nosso portal de trabalho para que a gente faça uma cirurgia segura. Então, o soro entra pela camisa da ótica, entra no espaço dural e depois sai pelo portal de trabalho. O sangramento ósseo e o epidural geralmente é colabado com 15 a 25 milímetros de mercúrio de pressão. E a pressão que mantemos no nosso espaço de trabalho é geralmente de 30 a 50. Todo cirurgião deve ter a noção de que a pressão dentro do paciente é um cálculo entre a altura da torre com relação à coluna do paciente dividido por 1,36, que dá em média aproximadamente em 50 centímetros, 36,76 milímetros de mercúrio. Outras coisas que a gente tem que entender são o que controla a pressão. O aumento da altura da torre pode aumentar positivamente para ter um incremento na pressão dentro do nosso espaço de trabalho, assim como o uso de retratores curtos ou em pacientes mais obesos, no qual a torre em relação à coluna tem que estar mais elevada quando estimamos e preparamos a sala. Outra coisa que consegue controlar justamente a pressão, o uso dos retratores. Conseguimos diminuir a pressão local com o uso de retratores semitubulares. E nesse vídeo a gente consegue ilustrar bem isso. O teste feito lá por médicos coreanos mostra que o uso do retrator vai fazer a pressão no barômetro diminuir na coluna. Com a seta verde podemos ver que a introdução do retrator semitubular tem uma queda da pressão local. E por último, para finalizar dos princípios, gostaria de falar um pouquinho da triangulação. O verdadeiro sentido de triangulação, na verdade, é com os instrumentos na frente da ótica. Muitas vezes, se fizermos portais muito separados de si, podemos ter uma triangulação aberta. Outras vezes também, acontece muito da gente fazer uma triangulação precoce, no qual os instrumentos estão por trás da ótica e a gente não consegue localizar. Sempre manter os instrumentos à frente da ótica é essencial, e esse é o princípio da triangulação verdadeira. O movimento pivotante entre a ótica e os instrumentos vai fazer com que sempre mantemos o instrumento em frente ao que estamos vendo. Esse movimento não é um movimento que muitas vezes temos familiaridade como cirurgiões de coluna. Então é importante que essa habilidade seja treinada.
Com isso, vamos deixar disponibilizados aos nossos alunos os simuladores justamente para se familiarizar mais com a triangulação. Com isso, faço o convite para todos vocês cirurgiões de coluna para que participem nesse primeiro curso de UBI em São Paulo, chancelada pela World UBI Society, um dos braços de uma das mais renomadas sociedades de cirurgia minimamente invasiva da coluna no mundo, a COMIS, a Sociedade Coreana de Cirurgia Minimamente Invasiva. Serão 2 dias de curso, nos dias 21 e 22 de setembro, nos quais, no primeiro dia, teremos aulas teóricas e o segundo dia destinado à prática em cadáver fresco para o treino das técnicas ULBD, a descompressão over the top lombar, e para as abordagens paraespinais. Esse curso vai ser realizado no Centro de Treinamento da Quirontech, um dos centros de treinamento mais avançados que temos no nosso país. Contamos com a presença de vocês e fica o convite para participar do nosso curso e aprender mais sobre a técnica. Obrigado.